Aceitar traição é sinal de baixa autoestima? Primeiro relato. Acredito que para perdoar uma traição, a pessoa deve ter sim algum tipo de dependência, seja financeira, emocional, ou esteja tão destruída que nem tenha forças para sair, por se achar inútil e não ver significado na vida sem a pessoa. Há os casos onde a religiosidade é um fator crucial para aceitar, onde é mal visto se separar independente do inferno que você passe. Segundo relato. Sim, conheço mulher que aceitou e perdoou por causa de situação financeira e por causa de filhos. E conheço gente que perdoou por dependência emocional. Acho que a pior situação é da dependência emocional. Talvez a financeira também, já que por lei o marido tem que pagar pensão a ela. Acho que por causa de filho menos triste, então se o filho realmente for pequeno, realmente é muito difícil ser mãe solo no Brasil. Não julgo essa mulher pensar mais no filho do que nela, pois é muito comum isso. Acho que tem muito casamento que dura só por causa dos filhos. Depois os filhos crescem e a mãe resolve separar. Terceiro relato. Acho que seja leviano julgar dessa forma porque essa mesma situação pode ter diversos motivos diferentes. Existem mulheres que se sentem assim como você descreveu? Sim, existem. Existem aquelas que mantêm o relacionamento por causa de dependência financeira, emocional ou baixa autoestima. Mas existem também aquelas que sofrem ameaças, que o companheiro não permite que ela se separe e a mantém refém através do medo. Existem aquelas que simplesmente não se importam sinceramente com a traição. Talvez até traiam também seu companheiro e acha que manter um relacionamento dessa forma seja vantajoso. Existem aquelas que não se separam porque acreditam que isso pode ser uma experiência traumática para seus filhos e resolvem fazer esse sacrifício pelo bem deles. Enfim, o que quero dizer é que podem ter diversos fatores e não dá para julgar de forma tão simples apenas pelo fato de que ela aceitou a traição. Há alguns anos, minha mãe descobriu uma traição de meu pai. Na época já éramos adolescentes. Eu sou o caçula e tinha 17 anos nessa ocasião. Ainda assim, ela decidiu não se separar, de acordo com o relato dela, por nossa causa. Não sei se acredito muito nisso, já que mesmo não se separando, a gente ficou sabendo de tudo e a situação ficou bem tensa em nossa casa. Acho que se fosse realmente por nossa causa, ela teria se esforçado para que nós não descobríssemos o que estava acontecendo. Acredito que ela manteve o relacionamento por dependência financeira, já que, depois disso, ela procurou ter mais interesse em ganhar seu próprio dinheiro. Quarto relato. Se você aceita traição ou perdoa, você pode se considerar um perdedor. Se uma pessoa entra em um relacionamento e trai você, o caráter dele não vale nada, nem ela mesma vale algo. Mas se você perdoa, você acaba sendo pior que ela e ainda está perdendo a oportunidade de conhecer alguém melhor. Perdoar traição não existe, ou a pessoa está com você ou com você. Caso contrário, prefira ficar só. Existe um ditado: solteiro me deito, sem chifre me levanto. Quinto relato. Muitos homens se envolvem emocionalmente com amantes e chegam a se divorciar por isso. A mulher que geralmente perdoa é porque tem dependência financeira, filhos e tem medo de se dar mal. E também sentem medo de não conseguirem outro parceiro por causa da aparência ou idade. Uma mulher mais jovem e bem-sucedida pularia fora com certeza e ainda entregava a guarda para o cara criar. Sobre o envolvimento emocional feminino, eu discordo. Já vi casos da mulher amar o marido, mas ter vários amantes. Era só pelo sexo, assim como tem mulheres que pagam por um garoto de programa. Sexto relato. Aceitar é algo horrível mesmo. Uma pessoa que você tanto confia quebrar essa confiança, ficando íntimo com outro. Muitos só aceitam normalmente, ou porque acham que a culpa é deles, ou que estão tão ocupados que mal dão bola para isso. Mas é aquilo, é melhor sentir raiva do acontecido do que se culpar nessa situação. Porém, não é desculpa para querer ir acabar com a vida dos envolvidos, o que acontece e muito. Sétimo relato. Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu gosto de olhar as coisas através da lógica. Acho que esta pessoa ame tanto seu companheiro que a machuca, que tem medo de perdê-la. Afinal, cada pessoa tem suas características únicas, e nós temos medo do desconhecido, da solidão. Conheço casais que vivem há mais de 40 anos, e eles mesmos dizem que já traíram um ao outro, mas por medo de não ter ninguém na velhice, por medo de ficarem só, não se separaram.
Enfim, o amor é complicado e nos dias atuais ainda mais, já que é raro ver um casal que um respeite o outro. Vejo muito nos namoricos um provocando o outro de maneiras tóxicas. E essas coisas. 8º relato. Sou psicólogo, e essas coisas nunca são tão simples de definir um motivo. Pessoas dão importâncias diferentes para cada tipo de atitude. Você pode considerar a traição como algo imperdoável, mas outra pessoa pode ver isso como um simples acontecimento. E isso não impactar tanto a vida dela. Pode ser um sinal de baixa autoestima, mas podem ser por outros diversos fatores. A pessoa pode gostar de ser traída, e isso ser um prazer secreto dela. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Pode ser por um pedido de desculpas muito convincente, ou uma manipulação que estaria ligada mais ao traidor do que ao traído. Nesse caso, precisaria levar em consideração não só a pessoa que aceitou essa traição, mas como é a relação em si. Os dois envolvidos têm papel importante. Resumindo, seres humanos são complexos demais para a gente generalizar dessa forma. Precisa ser levado o contexto de cada pessoa, para assim entender a realidade